Vamos começar? Vamos começar. Então nós agradecemos a Deus e a Jesus por estarmos novamente reunidos e discutirmos esses assuntos, e que nós possamos agradecer a Deus também pelos nossos visitantes desencarnados, pelos irmãos necessitados que vêm para essas reuniões também de conhecimento, que todos possam fazer bom proveito das nossas discussões. E agradecemos também os mentores que nos inspiram aos assuntos que vamos discutir. E agradecemos, evidentemente, aos encarnados também. Sejam todos bem-vindos, em nome de Deus e em nome de Jesus. Graças a Deus e graças a Jesus. Quem se lembra o que nós falamos na última vez? Regilane. Não lembro. Regilane. Domingo passado? É. Você não veio no domingo passado? Não, pela primeira vez eu faltei. Mas você ficou incumbida de falar sobre algum assunto quando viesse da próxima vez, você lembra? Não. É. O Gilane vai fazer uma pesquisa para nós. Fala, Júnior, o que nós falamos na semana passada? Fala aí. Ih, agora você me pegou. Não vem, não. A Cecília tem uma memória melhor. Para de dormir vocês, viu? Nós fizemos uma listinha aqui, ó. Isso. Perguntei para eles, né? O que vocês têm mais dúvidas sobre esse assunto? Exatamente. Não foi? Faltou dois assuntos, né? Não, é que é assim. Teve dois assuntos que ficou ligando um ao outro, né? Que era a situação das trevas. Isso. E a gente ficou de falar do fluido vital, porque tem gente que vê a gente falando aí. Muita gente vê, né? Nós falamos de fluido vital no tratamento e não sabe exatamente o que é, né? E o fluido vital, ele é imprescindível de você saber o que é. Opa! Vou escrever imprescindível. Ó, fluido vital. Muda a data. Hoje é 30. Eu preciso falar com meu amigo, aniversário dele hoje. 30 de Hoje é quanto? 30. Nossa, ainda está com o dia 16? Então. Não, Júnior. Não era ninguém? Era o motoboy que veio trazer comida pro vizinho. Esse vizinho está parecendo o Ué. pessoal na pandemia. É isso que eu ia falar, tá parecendo a gente na Aí pandemia. lá deu um hotel? Aqui é uma creche Era. desativada e aqui é vizinhança. Achei que era um hotel. Fluido vital. O que vocês ouvem a gente falar de fluido vital? Ou melhor, em que momento vocês ouvem na reunião a gente falar de fluido vital? Depois que o espírito saiu, né, aí vocês vêm e limpam, né, a gente, e que o fluido vital seja limpo, eliminação, né, um monte de coisa. Então, o que eu conheço é isso. Agora, o que é exatamente fluido vital, que é o nosso, né? É o nosso fluido, né? Não, mas o que vocês, quando a gente está na reunião, o que vocês ouvem a gente falar sobre fluido vital? Então, vocês pedem, na hora que a gente incorpora, né, fala assim, para recompor o fluido vital do médium, né? Vocês duas acompanham o tratamento desde... Vocês Sim. acompanham? Vocês acompanham tudo? Às vezes sim, às Quando vezes dá, não. né? Quando dá. Às vezes sim, às vezes não. Depende do... Então vamos fazer o seguinte, ó. Primeiro, mediunidade. Mas eu já escutei sim falar do fluido vital quando está doutrinando, vocês estão doutrinando. Então mediunidade, independente da mediunidade que você tem, mas vamos falar mediunidade, vamos falar da mediunidade psicofônica, tá? As duas são psicofônicas. Então, você tem o médium consciente e o médium inconsciente. O médium consciente acompanha toda a conversa. Talvez ele tenha alguns flashes de apagão assim, mas não é normal. O normal mesmo é ele acompanhar tudo. Tá? Você acompanha a conversa inteira. Você acompanha a conversa inteira, vê o que o espírito mostra, ou o que é mostrado para o espírito, etc. Mediunidade inconsciente, graças a Deus, a gente não tem nenhuma, porque ele apaga. E ele apaga mesmo. Tá? Então não é bom porque é difícil você trabalhar, porque ele vai apagar mesmo, ele vai ficar com a cabeça na mesa ali e dorme. Eu não lembro bem o que falou, né? Tá? Então você acompanhando, prestar atenção, o fluido vital a gente
está conversando com o espírito na doutrinação, a gente fala alguma coisa assim, ó. Por exemplo, acontece muito porque o espírito está com dor. Tá bom? Está com dor, ou ele está em outra forma, em outra aparência. Tá bom? Você vai perceber isso. Por exemplo, a gente trata muito de dragão. Papas que são da igreja, né? Os papas da igreja. Eles gostam muito de nós. Eles vêm aqui porque adoram o que a gente faz. Então, quando o espírito está transformado, tá bom? Ele está numa aparência que não é humana, ou mesmo ele está vestindo uma roupagem estranha, né? Porque eles usam também, vem muito espírito também que vem aqui atrás dos médiums, vamos dizer assim, médium que frequentava a Umbanda e veio aqui conheceu, gostou, né? Está trabalhando conosco. Tem médium que vem e trabalha nos dois locais, né? E tem alguns que chegam em determinado momento, olha, o que eu aprendi aqui com vocês, eu comecei a perceber que lá onde eu estou não é muito interessante não. E outros que a casa espírita deles de Umbanda está trabalhando direitinho. Trabalhou para Deus Jesus, não interessa se é Umbanda, se é espiritismo, se é... Não interessa. Se é igreja, né? Não interessa para nós. O que interessa é trabalhar para Deus Jesus, tá? Então você pensar se Jesus concordaria com aquilo. Não é isso? Então tá bom. E tem espírito que vem atrás do médium, que não quer que ele trabalhe em outro lugar, quer que trabalhe só no terreiro dele. É um equívoco. Esse cara vem geralmente vestindo umas roupas assim de chefe. Então eles usam capa, chapéu, cartola, bengala com cravejado de brilhante, sapato lustroso. Tem uns que vêm como Zé Pilintra. E tem gente que confunde, viu? Por exemplo, todo mundo já ouviu falar de Zé Pilintra. Quase todo mundo. Ouviu falar de alguma coisa da Umbanda, já ouviu falar de Zé Pilintra. Todo mundo acha que Zé Pilintra é um espírito trevoso. Não tem nada a ver com isso. Zé Pilintra era um malandro. Gente boa que viveu no Rio. Entendeu? E ele era médium. E muitos espíritos assumem essa identidade dele. Então eles vêm de várias formas. Então quando você pega um espírito que está com capa vermelha, por fora, por dentro, sapato brilhoso, roupa vermelha, não sei o quê, você perguntar para ele, você está por acaso utilizando-se da identidade de Zé Pilintra? Ele fala, se ele falar, eu sou Zé Pilintra, você já fica esperto, porque é essa confusão que é feita. Porque Zé Pilintra nunca usou roupa vermelha, para comer de comer. Era branca, né? A roupa dele era branca, talvez ele usasse uma gravata, um lenço de lapela vermelha, mas sempre com chapéu, né? Aquele chapéu parecido com esse. Enfim, quando ele vem assim, em determinado momento é melhor cuidar do cara. E você pede para retirar o fluido vital. É isso que vocês não estão lembrando. Então, antes dele ir embora, antes de tirar de você o resíduo de fluido, a gente pede para os mentores retirar o fluido vital. Lembra disso? Sim. Como que eu tiro o fluido vital da gente? Não, do espírito. Do espírito. Que foi embora. E agora que nós vamos explicar isso. Você nunca escutou isso? Não, então eu estou confuso. Pedir assim, ó, eu vou repetir para você como a gente costuma falar. Supor, ela incorporou o Zé Pilintra, um exemplo. Eles estavam com o espírito lá. Tá, um espírito. Então, aí você doutrinou... Não doutrinou ainda não. Ainda não doutrinou. Doutrinar significa que acabou a conversa e ele vai para a colônia. Tá. Em algum momento da conversa, a gente sabe que tem que ajudar o cara. Isso. Uma das coisas que tem que ajudar é quando está com muita dor. Aí você Quando ele fala- chega com muita dor, logo no começo da conversa, você tem que cuidar disso. Porque ninguém quer conversar com dor. Isso, aí é essa hora que você fala do fluido vital, então. São vários, depende da situação, em várias. Pode acontecer em várias etapas da conversa. O cara que está com dor, a gente pede para tirar o fluido vital imediatamente. O cara que verdade. o cara que é um- O O cara que é um papa, por exemplo, a gente vai conversando e em determinado momento depois da metade da conversa, que a gente pede para tirar o fluido vital. Não lembra disso? Agora sim. Então a gente faz assim, né? Pedimos a Deus em nome de Jesus que os mentores retirem o fluido vital do nosso irmão
que está lá sofrendo, Dis- com dor. dispersem tudo no espaço. Nossa. E ele volte à forma humana, limpo, saudável, roupa trocada, sentindo-se cada vez melhor. É quase uma decoreba. Mas você tem que entender isso, porque senão não funciona. Tá? Então você vai estar lá com a sua mãe, Dona Maria. E vamos supor que a Dona Maria aceitasse que você tratasse dela. E vamos supor também que a sua tia fosse doutrinadora. Você pode fazer isso aí em casa. Entendeu? Então, por exemplo, a Lica tem controle total da mediunidade. A Lica pode doutrinar e continuar sendo médium de psicofonia do mesmo jeito. Aí vamos supor que ela quer cuidar do Luiz Cláudio. Combina com a Cecília, vai lá para casa da Cecília, ou lá no Luiz Cláudio mesmo, né? Fala, mãe, vamos cuidar do papai? Vamos. Eu converso, a Lica conversaria com o espírito que envolvesse a Cecília. Se você souber desses detalhes, você cuida de espírito onde você quiser. Porque a principal situação que todos deverão entender, e todo mundo nesse planeta vai entender um dia, tá? É que a casa espírita, a casa, não está aqui para centralizar e fazer proselitismo, cada vez chamando mais gente para dentro da casa, para que a casa fique cheia. Não, isso não tem nada a ver com Jesus. A casa vai passar informações. Ela vai fazer o quê? Vai informar, certo? Como por exemplo agora, as aulas que a gente tem, já desde o começo de 2014, são informações que vocês pegam. Ela vai orientar, ela orienta e ela trata, tá? E vai tratar. Então a primeira coisa que você recebe é informação. Tem gente que não informa nada quando você chega na casa espírita. Tá bom? Então, vou te dar um exemplo. Tem casa espírita, mas de monte, assim, a maioria delas, que são filiadas à federação, que cometem vou chamar, por falta de vocabulário, é até feio, porque essa palavra nem existe, um desserviço. Ela trabalha o serviço ao contrário, tá? Você entra lá e fala, eu preciso ver o que está acontecendo comigo, que eu estou sentindo muita tontura, ou a minha vida não vai para frente, ou não sei o que, não sei o que. Ah, tá bom, você vai passar lá naquela salinha lá, ó. Tem uma fila ali, tem na cadeirinha, senta lá, que o Hélio está lá naquela salinha, ele vai atender você. Aí você vai atendendo um por um, o Hélio vai lá atendendo um por um, tem um monte de papelzinho assim, ó, na mesa. Oi, Irane, como é que você está? Tô bem, tô bem. O que você está acontecendo com você? Ah, tá bom, você vai fazer esse tratamento aqui, ó. Tá? Todo dia tal, dia X, na sala lá em cima e tal. Tá bom. Aí ela vai para lá. Beleza, até aí Tudo bem. tá tranquilo. Então vamos esperar o tratamento para ver o que vão falar para mim. Chega lá num dia, você vai sentar numa sala, se for o caso, cheia de cadeira, uma mesa grande, todo mundo trabalhando, você na mesa lá, vai alguém lá e põe a mão na Regilane, trata do espírito lá na ponta lá do outro lado, e ela não fica nem sabendo o que foi, nem o que será e nem o que está acontecendo. Ou seja, é uma desinformação. Trabalho prático mediúnico em casa espírita cristã, com base no espiritismo, que o pessoal apelidou de kardecista, tá bom? Não pode desinformar. Não tem que esconder nada. Todo mundo é adulto, consciente, né? E veio aqui para ser esclarecido. Agora, a pessoa está chegando hoje e você vê lá um dragão do lado dela, eu não vou falar para ela que ela está com um dragão, essa pessoa nunca mais vai aparecer. Entendeu? Você vai falar o quê? Você vai falar, olha, tudo bem, você conhece, já veio alguma vez, já foi em alguma casa, já viu um tratamento mediúnico? Dependendo do que ela falar, você fala, olha, tá bom, nós vamos tratar quem estiver aí com você. Quando eu vim a primeira vez aqui, eu estranhei quando vocês falaram em dragão e tudo. Eu falei, meu Deus do céu, eles estão vendo dragão agora. É todo mundo de doido. Porque assim, eu fui em casa espírita, eu frequentei, mas nunca falo de dragão, né? Essa coisa. Então eu falei, eu questionava muito, né, o quadro. Eu perguntava, mas por que ele fala dragão? Por que tem isso? Por que tem aquilo? Quem fala, na outra casa eu não aprendi nada disso. Não, aí tem dois fatores, né? 99,99% das casas não quer saber de dragão. Isso é uma coisa. É por isso. Não atendem. Não, eles não querem saber. Mas tinha
mas tinha um determinado dia da semana que era desobsessão, né? Claro, desobsessão, depois de quarta-feira é desobsessão. E eles nunca tocaram no assunto de dragão. Mas provavelmente eles não tratam de dragão. Entendi. Agora, tem outras casas que tratam de qualquer espírito, tem muito conhecimento, tratam de dragão, tratam de lobo, de chefe de alcateia, cachorro, esqueleto, e eles não comentam. Eles não te dão informação. É desses que nós estamos falando. Porque o que você está falando é o seguinte: 99,9999 não querem saber de dragão. E geralmente casa espírita que não tem curso, não tem estudo nenhum, nem grupo de estudo não tem. Então, como você não tem um instrutor, como é que a pessoa vai explicar para você os livros de André Luiz? Não vai. Porque para fazer leitura do livro de André Luiz é simples, né? Agora, você fazer a leitura do livro de André Luiz e explicar para eles o que tem na prática lá. Oi? O que tem na prática lá é totalmente diferente, né? Então você vai lá no livro de André Luiz, você vai ver lá fluido vital, né? Aí você vai lembrar pessoas, ó, no trabalho espírita, na reunião nossa, nós vamos fazer tal coisa com fluido vital. Lê aqui que você vai entender. Ou ao contrário, né? Você pega o pessoal que já aprendeu na prática da reunião, que nós lidamos com fluido vital, que eu falei agora há pouco, e aí você vai no livro de André Luiz e explica, tá vendo isso aqui, ó, fluido vital. Então funciona assim, ó. Para mim foi uma novidade. Quando eu cheguei aqui na casa e vocês falavam, né, de dragão, né, tal, eu falava, meu Deus, o que será isso? Porque eu nunca ouvi falar, né? Assim, eu achei novidade para mim. Porque se você pegar, então, livros assim espíritas, né? Eu nunca vi lá falar assim, de dragão, alguma coisa, desses espíritos, né? Mas a maioria não trata, não. Então é o seguinte, ó. A maioria das casas não quer saber disso, não estuda para não ver esses espíritos. Eles fazem de propósito, viu? Porque depois que você adquire conhecimento sobre isso, principalmente nos livros de André Luiz, a espiritualidade, os mentores, vão saber que naquela casa já tem conhecimento sobre isso. Então eles vão começar a envolver a gente, nos inspirar para tratar desses irmãos. Porque não é que não é em qualquer lugar. Raros são os lugares que tratam desses irmãos. E isso não tem nada a ver com Jesus, concorda? Porque você não vai tratar a pessoa porque ela é dragão? Você vai deixar os dragões por aí? Quando você deixa um dragão, por exemplo, um papa, que está na forma de dragão, você deixa ele de lado, porque você não quer adquirir conhecimento, você está deixando de lado. Tá certo? Quando você aprende, estuda bastante, tá bom? Você estuda bastante. Você abre o seu leque de situação. Tá bom? Parece um leque, não? Sim. Pô, sacanagem, eu desenho um dragão, vocês falam que parecia... Quem que falou que parecia uma lagartixa? Você, né? Quando eu desenhei um dragão, que você falou que parecia uma lagartixa? Um cachorro? Foi você, né? Aí eu desenho um leque, não parece um leque? Viu, todo papo é dragão? Não. Não. Não, eu preciso saber, eu queria saber se todo papo não, mas né? Geralmente todo dragão da igreja foi papa. Ó, quando você estuda e adquire conhecimento e põe na prática, você aumenta o leque do seu trabalho na sua mediunidade. Tá certo? Então você vai da esquerda para a direita, uma finalidade didática, você vai atender aqueles irmãos que não sabem que desencarnaram. Simples. Para nós. Para eles é uma complicação. Depois aqueles inconscientes do que estão fazendo. Tá bom? Depois você vai atender os que sabem que desencarnaram, os conscientes do que estão fazendo, que estão perseguindo mesmo, tá? Mas ele não é um espírito trevoso, ele está fazendo uma cobrança. E vai assim até você chegar nesses mais complexos, tá bom? Chegar nos dragões. Por exemplo, os dragões da igreja, geralmente são papas, tá bom? O que acontece quando você chega a esse ponto? Você ampliou seu leque.
Mas você pode a qualquer momento tratar desse daqui, ó. Não é porque você sabe tratar disso que você não vai tratar do outro. Agora, se você pegar o seu leque e fizer assim, ó, que é o que 99% das casas fazem, eles só querem tratar disso aqui. Então eles não adquirem conhecimento. Você vai ver casa que não tem curso, não tem estudo, não tem palestra, não tem nada. Você pega lá uma palestra que tudo bem, é maravilhoso, né? Mas vai fazer uma palestra sobre o livro de Zíbia Gasparetto. Tá bom, vai fazer uma palestra sobre Zíbia Gasparetto. Não tem nada de doutrinação ali, de doutrina. São livros que têm a sua serventia. Maravilhosos. Introduzem a pessoa no espiritismo. Mas não serve para quem está na casa espírita trabalhando. Você tem que entender disso aqui primeiro. E tem gente que não está interessado. Tá? Eles têm medo. Os caras se borram de medo de dragão. Lá na federação eles estudam sobre isso, sobre os dragões, essas coisas, né? A federação tem cursos que não vale nem a pena a gente discutir. Por exemplo, você vai chegar na federação, você vai fazer um curso, você está em tratamento. Você chegou lá, está em tratamento e tal. Aí eles oferecem um monte de curso. Depois que você fizer o curso, você vai trabalhar com a mediunidade. Aí você vai fazer um curso de passe de 3 anos. Nossa. O cara já desistiu, já morreu, os espíritos já desencarnaram ele, alguma coisa parecida, embora o espírito não desencarne ninguém. Toma um comentário. Tá? Você fica lá fazendo um curso de passe 1 ano para você começar a aplicar passe. Nossa. Vai fazer um curso de espiritismo lá, você fica 7 anos fazendo um curso. Então, qual a finalidade disso? Você sabe me dizer? Segurar a pessoa na casa. É isso que eu ia falar, segurar o... Ele prende a pessoa na casa. Ele vai lá, participa da reunião, é tratado e vai para o curso e vai ser tratado Aí na reunião. segura o cara ali no curso. Segura lá. Por isso que você cuida lá mais ou menos de 2.000, 3.000 pessoas por dia. Mas você cuida naquele sistema, né? Como o próprio nome já diz aí, né? A toque de caixa. Toque de caixa, é uma produtividade. Eu não sei como está hoje, porque nós já criticamos muito isso, já faz muitos anos, né? Pode ser que tenha mudado, mas lá tinha uma sala, ou várias salas, com um monte de cadeira. Tá? Em frente de cada cadeira tem um médium. Aí eles abrem a porta, entram 20 pessoas. Cada um senta numa cadeira, cada um com o médium na frente que vai aplicar passe. Passou aquele tempo cronometrado, toca a campainha, tem que acabar o passe. Isso não tem nada a ver. Isso é a mesma coisa de rezar o Pai Nosso decorado. Que nem adestrar demais, né? Você tá ali... Isso não tem amor nisso. Quando a gente começou a trabalhar lá na Liga Espírita, Isso que eu falava, a gente ia para várias reuniões, né? O pessoal precisava de ajuda, a gente ia e tal. Então tinha uma reunião de domingo, que todo mundo aqui conhece a reunião de domingo, da Dona Geralda, né? E você ia trabalhar na reunião de domingo, e trabalhar do jeito que eu trabalhava nas 3 reuniões que eu cuidava, que eu dirigia. E você está lá para ajudar. Você não é daquela reunião, você veio dar uma força, colaborar, né? O pessoal criticava, você demora muito para doutrinar. É mesmo? Tá bom. Então, mas é só assim que eu sei trabalhar. Quer que eu vá embora? Não, fica à vontade. Então por que você veio falar? Você não sabe que isso aí quebra as pernas da pessoa? Quer dizer, eles nem prestavam atenção, a dirigente nem sabia o que eu estava tratando. Tinha médico com potencial para tratar esses assuntos de alta complexidade, mas não tinha doutrinador para fazer. O mentor não envolve a mediunidade com essa situação se não tiver gente habilitada. Aí eu ia, tinha um médium lá, acho que o Júnior Marli conheceram bastante, o Davi, lembra? O Davi tinha uma mediunidade que, você não tem noção do que o cara fazia. Você não tem noção do que ele olhava sentado assim, olhava para a pessoa, você tem um tumor aí. Estou vendo ele aqui, ó, tá na costela esquerda baixo do pulmão, não sei das quantas. Nossa. E ele cheio de problemas de saúde, ele não podia se tratar, ele só podia tratar dos outros. Era a missão dele. E ninguém, não tinha um para tratar de espírito com ele. Entendeu? Então colocava ele numa salinha, tinha uma fila, entrava todo mundo lá para conversar com o Davi. Aí daí, Coitado. o cara só falava assim, você tem aí um espírito assim assado, você vai lá e fala com a Dona Geralda. Por quê? Porque você podia tratar daquele espírito de alta complexidade na mediunidade dele, mas não tinha doutrinador. Aí me botaram na sala com ele.
um dia. Aí ele falou, ô Hélio, você sabe que o pessoal aqui fala um monte de você, né? Eu falei, sei. Ele falou, e como é que você se sente com isso? Eu falei, eu sou sossegado, eu não estou interessado na opinião de ninguém. A minha opinião, falei, a opinião que me interessa não é de ninguém encarnado. A minha opinião que me interessa é de Deus Jesus. Aí ele falou, então tá bom. E tem um assunto grave aqui para tratar, por isso que eu te chamei. Eu falei, então vamos lá, tranquei as portas. Ficou só eu e ele. Ficamos lá, acho que mais de 1 hora tratando desses assuntos. De espírito de alta complexidade. Porque ele percebia com a pessoa, mentalmente ele puxava para livrar a pessoa e o cara ficava ali. Nossa, E não tinha ninguém para tratar. Como que ele conseguia isso? Você não tem noção do que o Davi fazia. Ele só não conseguia doutrinar, tinha que envolver a mediunidade e a gente conversar com ele. Não tinha doutrinador para isso. E tinha um monte de médium, tinha um monte de doutrinador que tinha medo de tratar com ele, porque ele via, né? Não, envolvia, ele ficava de olho aberto, ele não fechava o olho. Na verdade ele era da Umbanda. Você vai perceber que quem trabalhou na Umbanda trabalha de olho aberto. Trabalhava de olho aberto. É que vocês já estão acostumados com aqui, né? Mas quem está acostumado com lá onde a gente trabalhava, né? O médium fecha o olho. Quando você começa a tratar em médium que fica com o olho aberto, você se assusta, você não sabe. Primeiro que confunde, né? O cara não sabe se está falando com o médium ou com o espírito. Até o Júnior assustava, eu falei, não, é espírito, pode falar, é que eles são da Umbanda. Eles vieram da Umbanda, eles trabalham com o olho aberto. É difícil o cara que era da Umbanda trabalhar com o olho fechado. Então aqui nós atendemos Da Umbanda? o Django, O o Braga, o filho do Django, que tinha acho que 15, 16 anos quando veio, já era médium. Você ia conversar com ele, um monte de gente. O Jorge, tudo de olho aberto. Aí o Júlio ficava assustado. Eu falei, não, é assim mesmo, isso que está na cabeça. No começo eu ficava assim, depois eu entendi como que é. É a mesma coisa, só que um fica com o olho fechado e outro com o olho aberto. É costume da casa, né? Para também não confundir o médium, né? Para ele não achar que está falando com o próprio médium, entendeu? Mas enfim, quando você pega uma casa espírita que não te presta informação quando você chega, já está fazendo um desserviço, né? Palavra horrorosa, né? E não orienta, quando orienta meia boca. Não, você fica sossegado, você vai para casa, fica quietinho lá, deita lá, tal hora, Você não pode nem que nós vamos fazer uma cirurgia espiritual, e você não sabe nada o que é isso. Não entende nada, não te pede para ler o livro tal. Vai na reunião X, né? Você tem aí mediunidade, pode ser que você seja médium, por isso você está assim. Nada, nem o básico. E tem que tratar. Não te dava nenhuma orientação, né? Você poderia Então você tem que. de unidade ou não, né? Porque eu acho que você tem que tratar da pessoa, né? Essa ordem aqui não importa, viu? Tá? Desde que você passe isso completo. Tratamento espiritual. Que a maioria ainda chama de desobsessão, tá? Não é desobsessão o trabalho que a gente faz, viu? A gente começou a montar aí um grupo de desobsessão, né? Ainda não deu. Pessoas que viessem. Ainda não deu para completar. O problema é que os médiums, eles precisam entender que a maior parte das coisas que acontece com eles é ataque espiritual. Eles acham que é da vida, não é da vida, do dia a dia, é ataque espiritual. E a maioria que pensa assim ou não percebe, só vai entender isso quando desencarnar. Então você vai formar um grupo de desobsessão, eu sempre aviso, vocês vão ser atacados. Não falei para todos? Vocês vão ser atacados. Mas sem um grupo de desobsessão, nós não conseguimos fazer certo serviço. Então tá bom. Por isso que nós fizemos um grupo. Vocês lembram que está mais ou menos na mesma data? Sim. Logo depois do curso, eu falei para vocês, nós estamos estudando por isso. Quem gostaria? Eu gostaria. Com quantas pessoas nós começamos esse curso? Vocês lembram? Umas 8 pessoas. A mesa cheia. Não, tinha mais, pô. Tinha gente para dedéu, pô. Complicado, né? E aí o cara é atacado, mas ele não percebe que está sendo atacado. Você pode perceber que eu faço assim, eu falo de assuntos, né, vários assuntos durante a semana inteira com vocês. Mas mesmo que eu falar um pouquinho só, eu falo sempre sobre isso. Confia em alguém que está dizendo para você, você não está sozinho. Isso aí que está acontecendo com você é espírito. Tudo para vocês é espírito. Tudo para você é espírito. Tudo para você é espírito. A pessoa não entendeu ainda que médium tem que ter espírito com ela.
É a sua função, você pediu, pô. Então você está aqui, ó. Você está atuando nesse leque aqui inteiro, não está? Por isso que nós estamos fazendo curso, por isso que nós estamos numa casa com conhecimento. Tá? E vocês, nós precisamos fazer um exercício para que outra pessoa fale o que eu falo. Sabe, quando a gente pega o meio da reunião, a gente vai olhar o pai, a mãe de cada um que está lá, não sei na onde. Então, hoje nós vamos fazer de novo. Né? Mas também fazer o seguinte, preste atenção, o número, a quantidade de espírito iluminado que está conosco. Se você fechar os olhos e ver só o que está comigo, você vai falar, não é possível esse monte de espírito iluminado que está ligado a mim. Faz assim, ó. Mas eu falo, tudo bem, né? Tudo para esse cara é espírito. Não, casa que nem a nossa. Vocês não têm noção do tamanho dos espíritos que vêm para ajudar a gente a tratar desses assuntos complexos. Porque não tem na Terra. Não tem, no Brasil não tem. Você vê o cara que está lá na Umbanda, que faz aqueles trabalhos, né, de Deus e de Jesus, e vai cuidar de espírito de alta complexidade. Não é do mesmo jeito, ele não desperta. É feito o cara envolve a mediunidade, o cara vai conversar com ele, porque esse espírito, quando envolve a mediunidade, ele envolve uma pessoa, por exemplo, que está na assistência. Não sei se vocês sabem mais ou menos. Sim. A maioria das casas, né? Casa espírita de Umbanda. O guia que vai cuidar disso envolve o Pai de Santo. Sim. Tá? E vai cuidar, por exemplo, da Regilane. Ele vai lá conversar com o espírito que está com a Regilane, manda ele sair e forma uma fileira assim, de espírito, para fazer um corredor para esse espírito ser encaminhado. É válido, está tudo certo, beleza, não tem problema não, é assim que funciona também. Mas quando você trata, que nem a gente trata, que o espírito que está sendo doutrinado se convence de que é melhor para ele. Prestou atenção? Uma coisa é você falar para o cara, ó, o que você está fazendo não é bom, você vai se desligar dele, nós vamos mandar você encaminhar você para a colônia. Isso é uma coisa. A outra é você mostrar para o cara, tratar ele com amor, com conhecimento, com respeito, que é o que a gente fala, que infelizmente a maioria das casas espíritas, inclusive kardecista, trata em preto e branco. Tá? Então pega lá seu televisor e vai assistir Netflix em preto e branco. Todos os filmes. Não é esquisito? Aqui a gente faz assim. A gente trata a cores. Quem sabe o que é isso? Colorido. Amor. Conhecimento. Conhecimento. E respeito. E respeito. Legal. Se você não fizer assim, ele volta porque é o ensinamento de Jesus. Aí você vai no ensinamento de Jesus. Tá? A casa dividida. Dividida. E lá você vai entender o que é isso. Quando você trata um espírito sem esse grau de excelência, tá? Se você não tratar ele com amor, conhecimento e respeito, ele vai sair também daquele local. Tá bom? E por que Jesus fala que quando ele chega em determinado ponto, ele vai juntar uma galera e vai voltar com 7? Vocês sabem por quê? Não. Porque quando você não trata o cara e não desperta o cara, tá? A cores, ele não se convence que é melhor para ele. Então você está forçando ele a ir para outro lugar. Só que tem uma coisa, esses tratamentos, ou preto e branco, ou a cores, é feito com uso de encarnado, certo? Pode pegar lá que você vai ver Jesus falando isso, tem um cara lá envolvendo o encarnado. Não é? Tem lá o cara possuído, lá endemoniado, vai ter um monte de passagem assim que tem um nome feio, não tem? Jesus tratou o endemoniado na frente do templo, certo? Tá certo. Então tem um encarnado. Afinal de contas, o desencarnado está envolvendo algum encarnado para alguém perceber. Esse cara está endemoniado. Senão, ninguém perceberia se ele vivesse só no mundo espiritual. Aí você vai lá no encarnado e trata lá. Em preto e branco. Quais são os componentes que a gente usa para tratar o desencarnado na reunião mediúnica? Nós temos desencarnados
trabalhando para Deus Jesus, encarnados trabalhando para Deus Jesus, e temos um monte de recurso fluídico, tá certo? Beleza? Tá. Muito bom. Qual é o fluido principal que trata do espírito desencarnado? Ectoplasma? Está quieta hoje? Pode falar. Anímico. Fluido anímico. Sem o fluido anímico, você não trata do espírito. Sabia? Sabia, eu já falei isso aqui. Você sabia assim, você fica só mascando chiclete e namorando na mesa da reunião de estudo. Não presta nem atenção, hein? Fica namorando. Então vamos lá. É hora de participação, tá? Vamos para a parte mais legal dos nossos cursos. Participativo. Por que precisa do fluido anímico para tratar o espírito? Pode falar. Hoje é qualquer um. Vai lá. Qualquer um? Então fala aí. Mas peraí, você não. Ah, sim, porque o espírito, ele precisa voltar numa faixa. É que eu vou tentar explicar. Nós estamos numa faixa. Nós temos vários corpos, nós temos o nosso fluido, então nós temos uma faixa. O espírito está em outra faixa. Ele precisa desse choque para ele poder voltar a sentir todas aquelas sensações de quando ele estava encarnado. É mais ou menos isso, né? Ele precisa desse fluido que ele não tem. Ele está com fluido vital lá dele. Está com fluido vital. Mas o fluido animal, ele É nosso, né? é o nosso. Então ele precisa sentir de novo aquela sensação de encarnado grosseiro, pesaroso, para ele ter consciência, para ele ter condições mentais de poder voltar, se conectar, lembrar, e aí ele poder conversar com o doutrinador. É isso. Mais ou menos. Eu vou explicar como fica mais fácil para gravar, tá? Então, o que interessa é que ela entendeu o contexto. Mas como é que funciona? Primeiro, esses desencarnados estão aonde? No mundo espiritual. No mundo espiritual, vivendo no mundo espiritual. Então é a vida no mundo espiritual. Ele desencarnou, e seja ele que esteja bem ou esteja mal, esteja perseguindo alguém ou simplesmente não sabe que desencarnou, seja ele de alta complexidade, seja ele da igreja, seja ele papa da igreja, está perseguindo, não interessa. Ele está vivendo no mundo espiritual desencarnado. Tá certo? Nós vamos separar os super inteligentes, tá? Dos inteligentes para baixo. Tá bom? Inteligente para baixo. Põe lá. Põe aqui. Aqui, leva. Então, põe aí. Agora que eu entendi o que ela está. Pensei que ela ia pegar um Eu incenso. só não entendi por que isso aqui não está aqui. Então vamos lá. Ó. O cara desencarnou. Tá bom? Mas não foi para a colônia, tá certo? Não foi. Não foi para a colônia. Então nós temos que entender que todo mundo tem que voltar para a colônia, correto? Isso. Não vai ter dúvida nisso. Tem gente que está tão bem que vai desencarnar e ficar por aqui. Não existe. Tá? Vamos falar um cara supimpa. Chico Xavier, vocês acham que ele foi para onde? Rápido, gente. Ou para colônia ou para cima ainda. Colônia, mas não, para cima é colônia. Ele está desencarnado. Sim. Ele desencarnado, ele não pode viver em um mundo angelical sem fazer nada. Não faz sentido. Um cara desse tem que trabalhar. Então ele vai ficar numa colônia, seja ligado à Terra ou ligado a outro mundo superior, mas ele vai ficar lá, né? Porque é de lá que ele veio. Mas se ele está ligado à Terra, ele vai ficar numa colônia ligada à Terra, especialmente ligado ao Brasil, que tem no planeta inteiro ligado a vários países, tá? Então você vai desencarnar, você tem que ir para a colônia, beleza? 90% precisa de ajuda. Certo? Por quê? Porque 90% vai ficar aqui, ó. Essa faixa aqui é a terra onde você está pisando. Tá bom? Então você está aqui, ó. Regilane. Eu gosto de falar com a Regilane. Regilane está aqui, ó. Tá? Aonde fica a maioria dos espíritos que desencarnaram? Na mesma posição. E a gente faz assim, ó. Pra vocês entenderem que ele é desencarnado. Tamo junto. O quê? Tamo junto. É isso. TJ, né? Então, como é que é? TMJ, né? TMJ. Tá?
Então por quê? Porque ele está vivendo a vida encarnada. A maioria nem sabe que desencarnou. Mas quem está ligado à cobrança está vivendo uma vida encarnada. Porque ele está cobrando uma grana que o Júnior deve para ele. É assunto de encarnado, da matéria. Espírito desencarnado, que está numa boa, quando desencarna, ele não quer saber de nada da carne, gente. Isso é uma prisão para nós. Entende? Nesse sentido? Entendo. Por isso que quando as pessoas desencarnam, para de chorar de tristeza. Pelo amor de Deus. O cara está sendo livre. Ele está sendo libertado. Ele está preso, gente. É uma cadeia isso aqui. Não importa se ele é missionário ou não. Porque o missionário é aquele cara que vai sozinho. Mas 90% da população está preso. Ele veio aqui para espiar as coisas que ele fez de errado. Melhorar. Então, se você está vindo aqui, quando você está lá na colônia, que é outra faixa, tá? Mais uma faixa vibracional desencarnada. Por isso que é pontilhada, tá bom? E aqui, ó, aqui para cima, é a colônia. Tá certo? Se você está na colônia e está marcando aí uma data para você reencarnar, você concorda que você vai estar bom? Uhum. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Concorda? Sim, concordo. Você está bem. Por isso que está programando a reencarnação. Tem reencarnação compulsória? Tem. Obrigada. Mas nós estamos falando de gente que teve que ir para a colônia, né? Se tratar, estudar, começar a trabalhar, atender as pessoas que chegam, não é isso? Começar a ganhar ônus bora. Bônus hora. Como é? Bônus hora. Bônus hora. Não é hora bônus? Bônus hora. Bônus hora, tá? E aí, em determinado momento, falou, ó, o negócio tá bom aqui, mas você vai ter que reencarnar. Aí o cara chora. Entendeu? Você tá lá com o familiar. Tá lá Dona Inês, seu Fuad, Júnior e Marli. Tá? Só para falar de uma família, né? Que vocês conhecem. Tá todo mundo lá, já todo mundo desencarnou, tá todo mundo numa boa, tá certo? Sim. Beleza, tá o tio, a tia, o primo, todo mundo lá. Uma festa, todo mundo morando na mesma casa. Nossa, pensou? E o Júnior, que não sabe cozinhar, fazendo caldo. Porque caldo é fácil fazer. É, né? Caldo é 2 palitos. E tá lá todo mundo sentando lá na mesa, sentando-se à mesa, comendo, assistindo coisinha no lago. Agora é hora de trabalhar, vamos lá atender no hospital, né? Quem sabe tocar piano vai no laguinho tocar piano para entreter os outros. E vai assim, né, Regina? Né, Marli? É. Aí, chegou a hora de reencarnar. Tá certo? Aí o seu Fuad, se for continuar na regra de natureza, né? Se vamos supor que ele venha de novo como pai da mesma família, quem vai reencarnar primeiro? O seu Fuad e Dona Inês, tá certo? Eles vão reencarnar. Esse povo que está aqui, e que os pais do Fuad, que está programado para ser pai do seu Fuad e da Dona Inês, já estão reencarnados, esse povo que está mais perto do seu Fuad e da Dona Inês, eles choram muito, porque você está indo para a guerra, gente. Eu vou chorar muito. Entenderam ou não? Vou sim. Agora, quando você está aqui na Terra, que você vai voltar para a colônia, você vai chorar de tristeza, pelo amor de Deus, o cara está sendo libertado. Como que um médium que está estudando não consegue entender isso? Mas todo mundo que vai desencarnar a mãe vai chorar. Vai, mas não vai chorar de tristeza porque ela vai embora. Vai chorar de tristeza, de emoção, porque essa pessoa vai fazer falta, foi muito bom, era uma pessoa legal, bacana. Por exemplo, domingo passado, nós visualizamos e fizemos prece para a mãe da Cecília. Você ficou triste? Não. Mas chorou. Mas você chorou. Chorou de emoção. Emocionada, Exatamente. É assim que a pessoa tem que se sentir. E para você fazer isso, você tem que adquirir conhecimento. Tem gente que... tem uma amiga minha, tá? O pai dela morreu. Primeira coisa, a sobrinha dela percebeu o avô, né? Né? E ela é médium. Ela me chamou, Hélio, eu estou vendo meu avô aqui. Como é que faz? A hora que você quiser, você vem para cá. Urgente. Aí veio. Ela, veio a tia, essa minha amiga, e vieram para cá. Né? Qual que é a emergência? Cuidar do desencarnado para ele voltar para a colônia. Todo mundo não tem que voltar para a colônia? Sim. O cara não pode ficar lá em casa. Ele vai atrapalhar todo mundo, vai se atrapalhar. Ele fica doente, a doença que ele tinha continua. Tá? E cuidamos e tudo mais.
Depois de certo tempo, né, fui conversar com a pessoa, ela falou para mim, olha, eu vou ser sincera com você. Eu espero que sim, né? Como sempre, né? Eu sinto muita falta do meu pai, eu fiquei muito triste, e eu esperava que você me desse assistência para essa tristeza minha. Não falei nada, né? Coitado. Quer dizer, na cabeça dela, que não tem entendimento, e está tudo certo, era mais importante eu dar, como é que fala? Apoio para ela, talvez, do que tratar o pai. Nossa. Porque depois que nós tratamos do pai dela, ela nunca mais voltou para tratar delas. Tem essa também, né? Logo em seguida, ela já ficou chateada porque eu não dei a ela a atenção que um amigo daria, que ela gostaria de dar. Então as pessoas confundem as coisas. Tá bom? Agora, por que nós temos que cuidar desses caras? Porque eles estão nessa faixa aqui, ó. Estão lá, dentro de casa. Estão acompanhando você. Tá bom? Pessoas da sua família que amam você, que você ama, vão ficar perto da família. Não é lugar delas. Não adianta você achar que está gostoso, que é bom, porque meu pai está aqui. Não, gente, ele precisa ser tratado primeiro. Ele só pode ficar aqui e você achar gostoso depois que ele terminar o tratamento dele, tiver autorização para ficar aqui e nos ajudar. Se ele não tiver isso, não é bom ele estar aqui. Por quê? Porque vai atrasar o próximo reencarne. Imagina a sequência. Se atrasar o reencarne do cara que está programado para ser seu pai de novo, atrasa o seu reencarne. E do seu filho. Mas isso geralmente acontece de uma família continuar sendo a mesma? Vai por muito. É mesmo isso? Eu achei que não. Mas não é porque é uma família espiritual. Família espiritual é outra coisa, tá? Mas no meio da família que você está aqui, você vai ter as pessoas que vêm para te ajudar e aquelas que você tem que se acertar. Geralmente é uma combinação muito boa. Não tem erro. Tem mais para você acertar do que ajudar. Tem o quê? Tem mais na família, tem mais para você acertar do que ajudar. Acertar? Não é acertar que você falou agora? Para se acertar? Ah, tá. Entendeu? Tá, não é assim. O equilíbrio, você fala que mas sempre vem o mesmo pai. Vamos pensar o seguinte. Como funciona? Peraí, vamos discutir o que ela falou ali. Você tem lá uma família, sabe, 4 irmãos, né, pai e mãe, né? Dessa família vem mais gente para você se acertar do que te ajudar? O que vocês acham? Eu acho que vem mais para você acertar. Para você se acertar. Isso. Mais do que para te ajudar. Isso, mais do que para me ajudar. Agora pensa comigo e responda sinceramente. Isso que você está pensando tem a ver com Jesus? Deus te daria mais problema do que ajuda? Para você cumprir sua encarnação? Acho que não. A resposta é automática. Você não tem. Então, eu sei, mas aí não entra o lance da expiação? Da prova de expiação que você tem que passar? Aí não tem esse lance? Não entra nessa... Não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está confundindo. Então Você tem expiação e tem prova, não tem? Então... Mas se você acha que na sua encarnação vai vir mais gente para você fazer acerto do que ajuda, isso não tem nada a ver com Deus e Jesus. É aí que a pessoa acha que a Terra é um lugar de sofrimento, pensando isso, ou algo parecido. Não, vem mais gente para te ajudar do que problema para você resolver. Só que tem uma coisa, você não tem ideia do que você fez para eles, e você também não tem ideia, depois que reencarna, do que você tem que consertar, principalmente em você como espírito. Tá certo? Expiar o que você fez de errado é uma coisa. Agora, por que você fez de errado? Provavelmente na outra encarnação você já era um espírito com algum tipo de problema espiritual seu, do seu espírito. O que você veio melhorar aqui na Terra? Você, o que você veio melhorar na Terra, em você mesmo? Eu acho que meu conhecimento, minha paciência. Então você vai fazer o seguinte, você vai ouvir o Livro dos Espíritos e vai prestar bem atenção quando chegar essa parte, tá? O que você veio melhorar? Lá no finalzinho tem um espírito
grandão, gigantesco, que vai falar para você assim: conheça-te a ti mesmo. Essa é uma máxima que até o Allan Kardec fala assim, mas todo mundo conhece essa máxima. Aí entra um espírito e manda uma mensagem gigantesca. Né? Então, eu já falei isso para vocês, né? Eu até perguntei para a Cecília, o que você acha que você tem de melhor, o que você acha que você tem de pior e tudo mais. Né? Porque a gente vem aqui e encarna. Quando você reencarna, você esquece tudo. Você vai esquecer inclusive o mundo espiritual. 7 anos de idade, vai a galera toda embora do grupo de reencarnação e fica um cara. Até os 7 anos você fica com um monte de amigo espiritual, inclusive parente. Tá bom? Por isso que você vai ver um monte de criança falando com um amigo invisível. São amigos invisíveis mesmo, para os outros. Para ele tá ligado ao mundo espiritual. Chegou, gente. A criança está ligada ao mundo espiritual. Tá? Aí você reencarnou no meio de uma família que você precisa deles. Não só para você acertar as contas com ele. Isso é fácil. Quer dizer, vem o mesmo marido, os mesmos filhos, vem Não, tudo não, igual. isso não. Só os pais. Não, você não está entendendo. Marido não é família. Marido não é parente. Você pode acertar as contas com um cara que foi seu marido nessa encarnação, ele sendo simples um amigo, um vizinho, um cara que você nem conhece, que você passou na calçada, ele estava na rua, você deu dinheiro para ele comprar uma comida. Não tem nada a ver isso aí. Primeira coisa, gente, presta atenção. Na vida encarnada, marido ou esposa não é parente, não são parentes. Os filhos sim, vem junto. Sim, não, mas na encarnação o filho é parente, é claro. Sim. Mas não estamos falando da situação espiritual, nós estamos falando da encarnou. Você conseguiu acertar as coisas tudinho com aquele cara, você melhorou, a sua encarnação vai ser melhor. Ela não vai ser pior. Agora, se você veio para acertar conta com um monte de gente, veio para provar que você melhorou, que você aprendeu um monte de lição, e não só não acerta as contas, e não só também não melhorou, né, Regilane? E ainda por cima arruma mais problema, o que você fez com a encarnação? Você piorou a sua situação. Na próxima encarnação você vai vir com uma encarnação pior. Tá? Você vai vir com uma encarnação pior do que essa. Então, antes de reclamar da encarnação, oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Tudo bem, e você? Olá, tudo bom? Prazer, eu sou Oi, tudo Érica. bom? Cecília, tudo bem? Filha. Érica, Prazer. Eles não vieram? Boa tarde. Oi, Marcão, Boa tarde. tudo bom, Marcão? Olá, como boa vai? tarde. Oi, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Você trouxe uma planta de presente? Eu trouxe uma babosa. Ah, que legal, hein? Olha. Olha. Aqui lá de casa. Tudo bem? Bem-vinda, viu? Obrigada, dá licença. Marquinho, esse aqui é o Marcão, amigo meu. Tudo bem, doutor? Acho que é Marcão, não Marquinhos. Cecília, já conhece? Já me Já não sei, cumprimentou. mas Ela é do bairro. Vigilane, namorada do Júnior, que vai ter Legal. Aqui. Marli, irmã do Júnior. Ótimo. E esse aqui é o Paulo, muito prazer. Hein? Satisfação com isso. Sentem-se. Ó, vocês arranjam aqui o lugar que vocês puderem sentar aqui, viu? Sim, sim. E o Paulo já se... Ô, Cecília, põe essa porta pra lá, Vamos já. que depois nós já vamos fechar, abrir só a de vidro, tá? Aí tá bom assim. Tá bom, é só abrir de vidro. Conhece o Darcy, Hélio? Conhece o Darcy? Darcy? É do divinismo? Acho que não. De onde que ele é? Ele tem um ponto de divinismo lá na Chácara Montelegre, perto da Vicente Alves. Ah, não. Vamos encerrar aqui, nós estamos encerrando. Nós temos um curso das 5 às 18, tá? Nós já estamos atrasados, né, gente? Claro, né? Vem lá, pai. Que horas são? 6 e 8. Senta aqui, então. Cadê o Júlio? Senta aqui. Acho que ele foi lá no... Tá bom. Tá no banheiro, tá no banheiro. Deixa eu pôr na mão. Põe aí mesmo. Daqui a pouco eu recolho. Mas você começou a falar tudo isso, você estava falando sobre o choque anímico. Né? Aí eu respondi uma coisa que eu respondi. E você? O que você responde daquilo lá do choque anímico? Então, o que nós estamos falando para Desencarnado completar, para a gente precisa encerrar de hoje, é esse aqui, ó. O espírito desencarna e fica por aqui. É. Não é para ficar por aqui, mas ele fica por aqui. 90% das pessoas, viu, ô, Cecília? Ficam por aqui. Depois você anota. Tá. Acontece o seguinte, o camarada ele desencarna com a mente fixada
nas últimas coisas que ele cuidou na encarnação. Não importa o que seja. Não interessa se ele era bom, se ele era ruim, ele vai ficar com a mente fixa ali. Tá certo? Você vai chamar isso de fixação ou cristalização mental. Ele cria uma cristalização mental. Ele não consegue pensar em outra coisa. Tá? Então o cara tem lá uma cobrança para fazer da Cecília. Ela não pagou alguma coisa para ele e ele estava cobrando ela, era o que ele mais gostava de tratar nos últimos tempos da vida dele. Tá bom? Quando ele desencarnar, ele não vai melhorar. O desencarno não melhora ninguém. Tá? Absolutamente ninguém. Ele vai continuar cobrando. Porque aquela cobrança virou uma cristalização mental. Ele só consegue pensar naquilo. Nós estamos dando um exemplo de uma coisa. Em relação a uma pessoa. Essa cristalização mental evita ou impede que os mentores desencarnados, a gente põe assim pontilhado para vocês entenderem que é desencarnado, tá? E esse cara é um mentor. Ele quer instruir esse cara e encaminhá-lo para a colônia. Tá bom? Ele não consegue fazer isso. Então ele não consegue fazer isso aqui, ó, por causa da cristalização mental. Tá certo? Então ele vai fazer isso através de uma triangulação. Ele vai nos envolver numa reunião mediúnica, nos inspirar para cuidar desse cara. Tá certo? Então aqui nós vamos ter um encarnado médium, que vai ter um componente nele que vai fazer com que esse cara crie possibilidade. Tá? Não resolve instantâneo, mas cria uma possibilidade. O encarnado, e todo encarnado tem, tá? Que é inerente à encarnação, tem fluido anímico, fluido do corpo animal. Esse fluido do corpo anímico vai fazer com que o cara que está ligado à matéria receba fluido de um encarnado. Tá bom? Ele vai, por algum momento, ele vai vivenciar uma vida encarnada na mente dele. Por isso que as pessoas falam que o cara incorporou. Não incorpora nada, tá? A comunicação é de perispírito para perispírito. Mas a sensação que ele tem é de encarnado. Quando ele está na situação de encarnado, ou quando você agora está na situação de encarnado, quando ele estava encarnado, você pode pensar num monte de coisa. Você não vai pensar só em cobrar uma pessoa. Também você vai pensar em Deus, em Jesus, não é isso? Sim. Tá? Mas o desencarnado não, ele se fixa naquilo que lhe causou dor, angústia, ficou magoado, etc. Tá bom? Você vai possibilitar ele viver por alguns instantes como se estivesse encarnado. Esse fluido anímico vai causar nele o que é chamado de choque anímico. Por isso que quando alguns médios, vocês vão ver que recebe o espírito, e quando ele vai embora, ele dá uma sacudida. O espírito está levando um choque. Esse choque quebra esse capacete, essa cristalização. Tá? E ele passa a funcionar mais ou menos igual ao encarnado médico que está atendendo ele. Então o choque anímico, o fluido anímico do encarnado, vai causar um choque anímico. Ele não precisa sacudir, tá? O choque anímico é inerente à conversa. É porque tem médio que sacode, tem médio que não, que fica tranquilão, abaixa a cabeça. O choque anímico já está acontecendo. O choque anímico vai fazer com que ele crie possibilidade de pensar em outra coisa, além daquela perseguição que a gente deu de exemplo, a cobrança da Cecília. Tá? Aí ele vai conseguir, através do doutrinador, eu ou o Júnior, por exemplo, que acontece na reunião, conversar com ele, mostrar coisa para ele, explicar as coisas para ele. Ele vai pensar no que nós estamos falando. Tá? Ao passo que, sem o choque anímico, esse cara queria fazer a mesma coisa que nós vamos fazer aqui, mas não conseguiu. Não consegue quebrar isso aqui. Por quê? Porque o desencarnado não tem fluido anímico. Por quê? Porque o cara está desencarnado numa boa, esse mentor, ligado a situações espirituais desencarnado. E esse cara está preso à matéria. Ele tem que sentir coisas da matéria para voltar a pensar. O desencarnado ali que está com... Ele só tem fluido vital, né? O encarnado tem fluido anímico, esse desencarnado em sofrimento, ele está com fluido vital ainda dele. Mas ele não tem um fluido anímico porque ele não está no corpo de carne, não é? É por isso que ele não está... Não, então, ele não tem fluido anímico mais porque é inerente à própria carne mesmo. Então, é isso que eu falei. E a carne só tem fluido anímico enquanto está viva. Tá? O fluido anímico acaba. Então, por exemplo, não adiantaria ele chegar perto do corpo dele que está morto lá no caixão, não ia resolver nada. Mas o cara que está lá no caixão, o corpo dele que está lá no caixão,
ainda tem alguns corpos junto com ele. E um deles é o corpo fluídico, não o corpo espiritual, o perispírito que a gente chama, mas ele tem um corpo fluídico, tá? Que se chama duplo etéreo. No duplo etéreo, que é um dos corpos que a gente tem, fluídicos, no duplo etéreo tem o fluido vital. Fluido vital é o seguinte: você nasceu programado para viver tantos anos, tá bom? Hoje em dia é fácil um cara viver 80 anos. Por algum motivo você estraga isso aí, né? Bebe, fuma, cheira, se pica, enfim, se atrapalha todo, vive no estresse, né? Tem doenças adquiridas pelo jeito que você vive, tá certo? Você está arriscando encurtar a sua vida, tá bom? Então esse cara que era para viver 80 anos, não vive 80 anos. Então ele não morre porque o fluido vital acabou. Ele morre porque ele interferiu nesse tempo. Beleza? E a gente adquire doenças, por exemplo, do jeito que a gente vive, né? A gente gosta muito de grana, de luxo, de conforto, e vai atrás disso cada vez mais, né? Não basta você morar num apartamento bom, de 2 dormitórios, sozinho, que tal, lá. Não. Eu quero uma mansão, eu quero morar de frente, né? De frente para o mar, varanda de frente para o mar todinho, né? De frentão mesmo, tá? Vieira Solto, Rio de Janeiro, tá bom? E a gente vai adquirindo, querendo mais coisa do que a gente precisa para viver, inclusive sem ajudar quem não tem, porque, aliás, bons espíritas que somos, né? Isso é ironia, claro, né? A gente acha que é só problema do governo, não é problema nosso. Então Deus é burro, né? Pois a gente num planeta com miserável, com classe média e gente rica. Nós somos ricos, pobre que se lasque. Não é assim? Pobre não tem porque não trabalha, é vagabundo. Não, Deus não é burro. Se pôs a gente num planeta cheio de situações diversas, é porque a gente precisa melhorar com isso, tá? Mas voltando ao assunto, o cara tem que viver 80 anos, mas interrompe. Com 60 ele bate as botas. Eu estou dando uma ideia prática, tá? Para vocês terem situação didática aqui. Ele, com 60, ele abusou de um monte de coisa. Um monte de coisa. O que mais a gente abusa sem ter vícios graves? Comida. A gente come tudo que passa na frente. A gente faz um jantar e não levanta da mesa enquanto tiver comida em cima da mesa. Não, a gente tem que comer para sustentar. Lembra da história que eu falo para vocês de lâmpada 220 e lâmpada 110? É isso aí. Você tem uma lâmpada 110, mas você bota lá no 220, o que vai acontecer? Dá problema, queima. Você tem que se alimentar em 110, mas você come até 220, vai dar problema. É da lei, não tem jeito. É causa e efeito. Você ficou com 20 anos de... porcentagem não, desculpa. 20 anos de fluido vital a mais no seu corpo espiritual duplo etéreo. Ele continua com você, não gastou. Só que ele gasta só enquanto você está vivo. Por isso que você tem que se alimentar, para ele renovar. Tá? O fluido vital é renovado. Você tem que cuidar dele. Água, alimento, exercício, tá bom? Ele vai melhorar, vai repor. O programação é 80 anos. Se você cuidar direitinho, tiver uma vida regrada, etc., cuidar das suas obrigações e especialmente fazer o bem, você vai viver 80 anos. Quando chegar no 80 anos que Deus programar, você vai apagar, não tem conversa. Tá? Porque o seu fluido vital acabou. Acabou a sua programação. Mas você antecipou. O que acontece com esse fluido vital que não foi gasto? Não gasta mais. Desencarnado não gasta fluido vital. Tá? Só o corpo de carne que gasta. Então ele perde completamente isso. Não. Deu para entender até aqui? Não, sim. Agora, o que acontece com esse fluido vital que está no desencarnado, que está ligado aqui à matéria? Ele fica com todas as sensações de como se tivesse com a Fica matéria. com ele, Fica ele com vai dor, continuar tendo as dores, a fome, doença, o tiro na cabeça que levou ele à morte, o câncer do estômago. Por isso que o espírito que teve um problema no estômago, gravíssimo, encosta no médium, o médium sente dor de estômago. Tá? E aí, é isso que a gente faz quando o espírito envolve a mediunidade. Primeira coisa, está com dor. Vamos tirar o fluido vital. Porque ele não consegue tirar sozinho. Ele precisa de ajuda. Aí depois eu vou mandar lá no grupo, e aí eu mando pro WhatsApp da Érica também,
o desencarne, a morte de Dimas. Tá? Porque tudo que está nos livros da coleção Vida no Mundo Espiritual do André Luiz, né, tem vários exemplos aí, feito vídeo, um monte de coisa na internet. A morte de Dimas os livros de André Luiz são reais, tá, gente? Tem um monte de espírita doido aí que acha que é ficção. É o que acontece na vida real. Eles vêm da colônia e estudam a gente aqui na carne. E conta para nós como funciona a situação espiritual nossa na carne, numa reunião mediúnica e tudo mais. E o fluido vital não gasta no desencarnado e ele continua com dor. Só que também tem uma coisa muito interessante com o fluido vital. Os espíritos trevosos que a gente cuida, e eu volto a dizer, não é toda casa que cuida de espírito trevoso, pouquíssimas casas espíritas querem cuidar de espírito, por exemplo, da igreja, que vem na forma de dragão. E aí a gente dá uma viajada para não assustar nem a Érica nem o Marcão, que estão chegando agora. É só aparência. É uma mentalização que ele faz. Mas para ele fazer isso, e para ele ter também um lugar lá, não sei aonde, onde ele tranca os caras que trabalham para ele, ele usa o fluido vital que sobrou desses caras. Nossa. Ele se fortalece, né? Ele usa isso aqui, cria situações, transforma os espíritos, é por isso que vocês vão pegar o espírito que foi transformado por chefe, tá bom? E é isso que ele usa também para ele se transformar. Entendi. Por isso que quando você pega um cara que está na forma de um lobo, de um dragão, ou o cara que está simplesmente com dor, quando você fala para ele, tira o fluido vital dele, por favor, pede para os mentores, ele volta à forma humana bonitinho. Porque é o fluido vital que faz isso tudo. Então o fluido vital na vida no mundo espiritual trevoso, agora nós vamos para o trevoso, tá? Aqui é o cara que desencarnou antes do tempo e levou o fluido vital com ele, tá certo? Como é que isso aqui funcionou, vocês já entenderam. Agora no mundo trevoso, o fluido vital de todo mundo é motivo de disputa. Eles ficam, inclusive, você não vai se assustar não, eles ficam inclusive nos velórios, tá? E acompanham o caixão. Se não tiver condição da equipe desencarnacionista liberar esse fluido vital que vocês vão ver assistindo o vídeo da morte de Dimas, é aquilo que é feito logo depois daquele vídeo, ele vai para o túmulo como corpo de carne e duplo etéreo. Deveria ir, tá? Deveria ir para o túmulo. E eles acompanham para usar lá no túmulo, no duplo etéreo. Aí uma equipe que cuida disso vai lá e dispersa esse fluido, para ninguém usar. Ele volta à corrente fluídica no espaço. Tá? Deu para entender? Vigilante, você está com cara de sono. De dúvida. Não, deu para entender. Entendeu? Tem certeza? Isso é importantíssimo, tá? Então, por que nas reuniões, na doutrinação, todo espírito que vem na mediunidade, a gente pede para retirar o fluido vital? Porque todo mundo que está ligado aqui, a nossa faixa de pé no chão aqui na Terra, ligado à matéria, tem fluido vital. Por quê? Ele foi para a colônia, está perdido, né? Porque ele levou o duplo etéreo junto. Era para ter ido para o túmulo. Tá bom? Ele está com o duplo etéreo junto e é no duplo etéreo que forma o fluido vital. E tem mais alguma coisa no duplo etéreo que não faz parte dessa explicação. Mas o duplo etéreo é onde tem os 7, ou todos os centros de força que vocês imaginarem. É o duplo etéreo que é a fonte de energia do espírito, tá? É uma espécie de usina. Mas isso é outro assunto. O importante é que o fluido vital tem que ser retirado quando o espírito envolve a mediunidade. Em alguns você retira logo que começa a conversar com ele, no começo da conversa, outros no meio da conversa e assim por diante. Depende da situação de cada um. Tá bom? Porque todo mundo é diferente, graças a Deus, do outro. Não tem ninguém igual. Por isso que a conversa não deve ser uma decoreba. Tá bom? Ô Júnior, você... Enquanto a gente encerra aqui, você pode acender a luz lá da garagem, né? Vamos agradecer a Deus por tudo que nós discutimos aqui, por tudo que nós recebemos. Agradecendo as inspirações e aos mentores que vêm para cá, inclusive com seus tutelados, os instrutores. E que Deus Jesus ampare e proteja todos nós, para nós passarmos a parte prática agora. Graças a Deus e graças a Jesus.